39.000 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 149 Rompa a defesa. Ferramenta lazer. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Entrando no interior do castelo cavando um túnel, ele consegue encontrar os pontos fracos da estrutura do castelo e ir direto pelo teto. Porque parece que ele projetou o castelo e que esta é sua terra natal. Baseando-se no mapa desenhado à mão de Marçal, Sumo pensou que estaria mais familiarizado com o castelo do que com o ladrão negro. No entanto, na verdade, o ladrão negro parecia mais familiar. De fato, o teto do segundo andar é tão fino que pode ser desenterrado. No entanto, o quarto andar abriga suprimentos, então o teto é impossível de cavar. Vamos ver como ele lida com o próximo andar. Ele viu o ladrão negro passar pelo buraco no teto e subir. Sumo também se moveu rapidamente. Ele cavou diretamente no topo do teto da sala com força bruta. Ele. Você pode ir em frente e encontrar o ponto fraco da ardósia do teto e desenterrá-lo. Eu, por outro lado, tenho uma picareta de pedra de alta qualidade, então posso simplesmente quebrar a laje. Contando com os atributos especiais da picareta de pedra, os movimentos de Sumo também não eram lentos. Sempre que um ataque crítico era acionado, uma grande pilha de entulho caía, abrindo caminho até que fosse possível passar pelo buraco. Sumo então apoiou seu corpo com as duas mãos e subiu suavemente. A direção que ele subiu deve estar no lado direito do castelo. Minha posição é no lado esquerdo. As escadas que levam ao quarto andar estão no meio, então, para subir, devo subir atrás dele ou travar uma batalha de vida ou morte com o Homem de Preto. A sala do tesouro ficava no final do quarto andar. Quem chegasse primeiro obteria mais tesouros que o segundo. Quando ele pensou sobre a possibilidade de que o núcleo do abrigo de Magoo e a tão necessária ferramenta de lazer estivessem lá, Sumo de repente sentiu a intenção de matar. Então ele ergueu sua besta diretamente e correu para as escadas. A julgar pelos meios hábeis de matar do oponente, no deserto, ele deveria ser um assassino implacável que matava sem piscar. A chance de raciocinar com esse tipo de pessoa se tornar um aliado era extremamente pequena. Então quando se encontrassem, os dois teriam que competir. O perdedor teria que oferecer sua vida. O vencedor seria capaz de manter tudo. Os passos de Sumo eram rápidos, mas os passos do Homem de Preto eram ainda mais rápidos. Quando Sumo acabou de virar a última esquina e viu a escada, ele viu que o Homem de Preto havia pulado a esquina da escada e correu para o quarto andar. Ele estava muito familiarizado com a estrutura do castelo. Seu propósito também era óbvio, que eram os suprimentos e tesouros armazenados. Dando um passo à frente, Sumo permaneceu cauteloso, mas rapidamente o alcançou. Antes de subir as longas escadas, ele ouviu um som constante vindo de cima. Silenciosamente virando de lado, Sumo olhou para fora. Em sua linha de visão, o ladrão negro que corria à frente estava em apuros. Neste momento, bolas de fogo voavam pelo quarto andar, e a incursão do negro havia sido descoberta. Com certeza, os kobolds ainda tinham alguma mão de obra nos andares superiores. Felizmente, o ladrão negro foi mais rápido. O espaço no quarto andar não era complicado, havia armazéns por toda parte e não havia espaço para os kobolds residirem. Neste momento, o depósito de materiais marcados no mapa já estava próximo e, desde que não houvesse obstrução dos kobolds, dentro de 3 ou 5 respirações, Sumo poderia correr para a sala do tesouro. Infelizmente, os 12 guerreiros kobold que guardavam a sala do tesouro já estavam lutando contra o ladrão negro neste momento. 4 magos e 12 guerreiros, foi uma guerra feroz no quarto andar. O período de espera para um mago lançar uma bola de fogo era de cerca de 20 segundos, e todas as vezes os 4 escolheriam lançar ao mesmo tempo. Mesmo que a habilidade de combate do Homem de Preto fosse boa, diante dessa situação, era perigoso. Houve uma vez em que ele quase foi atingido pela ponta da lança de um guerreiro kobold enquanto evitava uma bola de fogo. Se fosse eu, mesmo sem minhas armas de longo alcance,
Esses kobolds provavelmente não seriam capazes de sobreviver a alguns movimentos. Parece que a habilidade de combate do ladrão negro não é tão assustadora quanto se imaginava. Enquanto olhava para a batalha, Sumo se imaginou no lugar do Homem de Preto e simulou a luta em sua mente. No combate corpo a corpo, é preciso lutar mais com menos, prestar atenção ao ambiente ao redor, fazer movimentos precisos e decisivos ao engajar e lembrar de não ser arrastado para batalhas prolongadas. O Homem de Preto cometeu esse erro neste momento. Sua força era muito pequena e ele estava usando uma faca de aço. Seus ataques não tinham o mesmo alcance da lança dos guerreiros kobolds, então, todas as vezes, para não se machucar, ele só conseguia encontrar uma maneira de se esquivar e contra-atacar. Devo aproveitar a situação perigosa para me livrar do ladrão negro ou ajudá-lo a se livrar desses kobolds primeiro. Com o passar do tempo, a situação mudou. Depois de observar os dois lados lutando por cerca de 1 minuto, o kobold disparou 3 rodadas de bolas de fogo seguidas, e o vencedor ainda não havia sido determinado. Sumo não pôde deixar de se sentir ansioso. Segurando a besta elétrica na mão, ele mirou no Homem de Preto que estava indo e voltando entre o grupo de kobolds. A velocidade da flecha da besta não era particularmente rápida, especialmente quando se tratava de alvos móveis em batalha. Se alguém quisesse acertar o inimigo, o primeiro tiro à distância era vital. Se ele errasse, isso apenas faria com que o inimigo ficasse vigilante. Sumo passou 10 segundos tentando encontrar uma oportunidade para lançar a flecha, mas ainda não conseguiu encontrar o tempo e a trajetória certos. Assim que Sumo começou a ficar impaciente, o Homem de Preto mudou seus movimentos e uma pequena bola apareceu em sua mão. Ele a jogou no chão com força, e uma explosão de fumaça preta subiu. Mesmo Sumo não conseguia entender a situação de batalha lá dentro. No segundo seguinte, houve uma névoa negra, e o feiticeiro kobold ficou cego imediatamente, e ele só podia ouvir o lamento dos guerreiros kobold vindos da névoa negra. Em 20 segundos, a fumaça começou a se dissipar, revelando o verdadeiro conteúdo do interior. Todos os guerreiros kobold foram destruídos. Porém, na cintura do Homem de Preto, também foi marcada uma ferida, parecia sangrenta e assustadora. Sem a proteção dos guerreiros, os magos não podiam manter distância e, naturalmente, só podiam ser massacrados pelo Homem ferido de preto. Num piscar de olhos, vendo o Homem de Preto correndo para a sala do tesouro, Sumo ficou muito agitado. Ele correu com sua besta. A porta da sala do tesouro era uma pesada porta de madeira com um enorme sinal de diamante gravado nela. Abaixo da placa, a porta de madeira foi aberta para passagem. No chão da porta de madeira, havia manchas de sangue deixadas pelo Homem de Preto e pelos kobolds. Desde que viu o poder de combate do Homem de Preto, segurando uma besta, Sumo não teve medo em seu coração e deslizou para dentro da sala do tesouro. A sala do tesouro parecia linda e incomum do lado de fora, mas depois de entrar pela porta de madeira, ela se transformou em uma sala ligeiramente escura. A lâmpada de óleo dentro piscou, iluminando os materiais no chão. Ei, onde está o ladrão negro? No momento em que esse pensamento passou pela mente de Sumo, parecia haver uma forte rajada de vento passando por ele. Sem pensar ou hesitar, Sumo rolou de cabeça no chão e instintivamente disparou um tiro às cegas. Seus reflexos compensavam a falta de consciência de combate. Mesmo que o inimigo tivesse dado um passo mais rápido, ele não esperava que Sumo reagisse tão rapidamente. Ao mesmo tempo, a flecha da besta que havia sido disparada instintivamente apenas fez com que o ladrão negro parasse temporariamente seus ataques, mas não o atingiu. Largando a besta no chão, Sumo sacou a pistola e atirou diretamente no Homem de Preto. Entre a vida e a morte, existia um sentimento de horror. Depois de experimentar a ameaça de uma faca de aço voando sobre sua cabeça e enfrentar esse inimigo cruel e astuto, Sumo acreditou que não havia a necessidade de falar palavras. No entanto, no momento em que ele atirou, um escudo à prova de explosão foi erguido na frente do Homem de Preto e a bala ricocheteou nele.
A conveniência do espaço de armazenamento permitiu que os humanos carregassem muitos objetos grandes com eles. Apenas uma pequena abertura do escudo à prova de explosão foi exposta. Contando com a potência da pistola K1, não havia como penetrá-la em um ataque frontal. Confronto. Impasse. Não havia como os dois lados atacarem o outro, e nenhum deles queria ser o primeiro a iniciar a ação e a arriscar expor uma lacuna ou brecha. Ambas as partes se entreolharam sem jeito. Eu só preciso de comida e vou embora depois disso. Eu posso te dar todo o resto. Uma garota. Ao ouvir a voz feminina fria do ladrão negro, Sumo foi pego de surpresa. As mulheres tinham esse tipo de habilidade de combate no deserto. Eles são tão assustadores. O que importa se eu sou uma garota? Eu só preciso de comida e posso lhe dar todo o resto. Eu só tenho 2 metros quadrados de espaço de armazenamento também. Então você pode levar todos os restos de comida. Vendo o olhar surpreso de Sumo, a pessoa de preto ficou um pouco confusa. Ela repetiu a afirmação. Impossível. Eu serei o primeiro a escolher e você pode ficar com o resto depois que eu pegar o que preciso. Apontando o cano da pistola para o escudo à prova de explosão, Sumo rapidamente olhou ao redor da sala do tesouro. Nesta viagem, seu único propósito eram os 2 itens, a ferramenta de lazer e o núcleo do abrigo de Magou. Esses 2 itens eram de extrema prioridade, e qualquer tipo de comida ou item aleatório era irrelevante. Mesmo que ele obtivesse apenas esses 2 itens, ele já teria obtido um ganho enorme. Depois de um tempo, vendo que Sumo não a respondia, o ladrão negro disse novamente: Você está procurando por isso? Ao mesmo tempo, uma mão clara se estendeu por trás do escudo à prova de explosão, segurando um objeto redondo brilhante em sua mão. Apenas olhando para ele, Sumo pôde confirmar instantaneamente que esta era a ferramenta a lazer que ele estava procurando. Independentemente de seu tamanho ou forma, se este item fosse colocado na ranhura da máquina de fabricação de armas térmicas a lazer, ele se encaixaria perfeitamente. Antes que Sumo pudesse responder, a mão se retraiu e a ferramenta a lazer desapareceu de sua mão. Se você quer isso, então podemos conversar. Contanto que possamos deixar o castelo Kobold, posso dar isso a você. Porque eu deveria confiar em você. Se você me der primeiro, então podemos conversar. Sumo interrompeu rudemente o ladrão negro. A atmosfera voltou a esfriar, sem que nenhum dos lados quisesse recuar, entrando em um impasse. Por um tempo, parecia que a gritaria e a matança do lado de fora haviam diminuído. A pessoa de preto ficou ansiosa e interrompeu o impasse com uma abertura embaraçosa. Você deve saber que, mesmo que me mate, não saberá a localização do meu abrigo e não poderá abrir o núcleo do meu esconderijo. Por que você não dá um passo para trás? Meu nome é Carola, e você? A voz da garota de preto soou muito bem, mas Sumo permaneceu impassível e retrucou friamente. Carola. Meu nome é Dario. A garota de preto parecia a invencível Carol de Tiokin Dead, e Sumo também não era ruim, segurando uma besta, imitando Dario do deserto. Essa piada fria de repente fez o ladrão negro atrás do escudo à prova de explosão rir. Então o que você quer? Por que não continuamos arrastando os pés e esperamos que os kobolds voltem? Ouvindo o tom do ladrão negro ter um ataque como uma garotinha, Sumo mostrou um leve sorriso por baixo de sua máscara. Ao mesmo tempo, ele mudou o assunto da conversa. Posso deixar você ter sua vez primeiro, mas você só pode levar comida e deve fazê-lo sob a mira de uma arma. A pistola em sua mão brilhava sob a fraca luz ambiente, parecendo emitir uma luz negra deslumbrante. O cano da arma fria era tão frio quanto o tom de Sumo, sempre ocupando a posição de comando nesta sala do tesouro. No final, Carola ainda optou por se comprometer, segurando o pesado escudo à prova de explosão e começando a coletar suprimentos na sala do tesouro. Os itens alimentares que foram colocados aqui eram principalmente coisas que os kobolds não gostavam. No entanto, eles também eram os alimentos e suprimentos de que os humanos mais precisavam. Milho, batatas e um pouco de arroz frouxamente embalado foram empilhados e espalhados no canto da sala. Havia muitos materiais,
Mas a pessoa de preto havia coletado apenas menos de um quinto deles antes de seu espaço de armazenamento ficar cheio. Então, sob escrutínio de Sumo, a sombra começou a retirar os itens não utilizados um a um, recolocando a comida no chão. Um pote. 2 pedaços de ferro. Uma pá. Uma garrafa cheia de água uma revista esquisita com garotas expostas. Observando o ladrão negro retirar cada vez mais coisas estranhas, Suma estava prestes a disparar um comentário sarcástico. Infelizmente, antes que ele pudesse falar, ruídos de latidos loucos de repente vieram de fora da sala do tesouro. Oh não! Eles voltaram. Mi Post-Apocalíptico Shelter capítulo 150. Como eu mencionei, ninguém vai morrer. O som dos kobolds latindo soou pelo castelo e era óbvio que eles haviam descoberto sobre os kobolds mortos nos 2 andares inferiores. Merda, malditos leões. Eu não deveria ter confiado neles. Eles são apenas um bando de feras. Ouvindo a mulher vestida de preto chegando baixinho, Sumo também percebeu a seriedade do assunto. Neste momento crucial, o clã do leão recuou repentinamente devido a algum motivo inexplicável, e todos os kobolds retornaram ao castelo. Tornou-se uma esperança extravagante retornar e partir pelo caminho original que eles seguiram através do túnel escavado. Virando-se para o lado, Sumo apontou sua arma para a mulher de preto, ajustou seu olhar e olhou para fora. Ele já podia ver um guerreiro kobold subindo as escadas, correndo para o 4º andar e latindo alto enquanto olhava para o cadáver do kobold no chão. Ao mesmo tempo, o latido também provocou uma resposta dos kobolds lá embaixo. Por um momento, o castelo pareceu tremer. Mesmo que ele não julgasse seus números pelos sons, Sumo poderia adivinhar que milhares de kobolds haviam retornado ao castelo. Você acha que eu sou um rato em um buraco? Vendo que o cachorro estúpido no topo da escada ainda estava latindo, Sumo impiedosamente virou seu focinho em direção ao guerreiro kobold e atirou nele. Ele não erraria a 30 metros de distância, e o kobold ficou com um buraco na cabeça, parando de latir irritante. Sentindo que a situação não era otimista, a mulher de preto rapidamente retraiu seu escudo e disse ambiciosamente: "O que fazemos? Ainda podemos voltar pelo caminho." Depois de cercados, os dois viraram gafanhotos na mesma corda e, naturalmente, não havia necessidade de entrar em conflito um com o outro. Ir para cima. Sumo tinha uma expressão calma. Ele nem deu uma segunda olhada na comida e suprimentos deixados na sala e rapidamente pensou em como lidar com a situação. Era impossível passar pelos milhares de kobolds sozinho. Mesmo sem um mago, os infinitos guerreiros kobold eram como um moedor de carne que poderia arrastá-lo para baixo por exaustão. A única maneira agora era correr em direção à parede e ver se ainda havia um vislumbre de esperança ou oportunidade. Olhando para a mulher vestida de preto que havia retraído seu escudo e olhando para fora, Sumo cerrou os dentes e tirou diretamente o bastão de choque de 80.000 volts do espaço de armazenamento. Pressionando o botão, Sumo não teve piedade e acertou as costas da mulher de preto. Zap! Neste momento, ele bateu o bastão de choque nas costas dela e ela imediatamente caiu no chão. 80.000 volts parecia assustador, mas era uma corrente muito pequena e não causaria muitos danos ao corpo humano. Isso só poderia fazer a outra parte desmaiar temporariamente. No entanto, a mulher de preto parecia ter fortalecido seu corpo antes. Depois de ser atordoada por Sumo, embora ela tenha caído no chão, sua consciência ainda estava muito clara. Ei, o bastão de choque falhou. Olhando para os olhos ressentidos da mulher vestida de preto no chão, Sumo estendeu a mão e a virou e, em sua perna ainda trêmula, ele a eletrificou novamente. Desta vez, a mulher de preto tornou-se muito mais obediente e seu corpo ficou paralisado por enquanto. Ele tirou a corda de cânhamo do depósito e, olhando para o olhar horrorizado da outra parte, rapidamente deu um nó em volta do corpo dela e, ao mesmo tempo, virou a mulher de preto e amarrou-a nas costas com um nó morto. Lembre-se, de agora em diante, você me deve uma vida. A mulher de preto não era pesada, provavelmente menos de 100 catis. Mesmo que ela fosse carregada em suas costas,
Não havia nenhum sentimento de dificuldade com o corpo fortalecido de Sumo. Sumo juntou as pontas da corda e deu outro nó novamente, confirmando que não iria afrouxar no meio do caminho. Então ele colocou a besta de volta no espaço de armazenamento e, com uma arma em uma mão e uma lança na outra, Sumo rapidamente saiu correndo. A grossa corda de cânhamo restringia seus movimentos, mas, ao mesmo tempo, seu centro de gravidade era extremamente estável por causa da pessoa em suas costas. A eletrificada carola que carregava nas costas estava toda entorpecida, com a saliva escorrendo pelo canto da boca. Ela foi carregada por Sumo, que saiu em uma tempestade. Não havia estranho para detê-lo. Olhando para os kobolds que ainda estavam correndo de baixo, Sumo cobriu a cabeça, escolheu a direção certa e correu direto para o quinto andar. O castelo tinha 5 andares, mas se incluísse o andar da torre, teria 6 andares. A entrada das escadas no quinto andar ficava no canto superior direito do quarto andar, diagonalmente oposta à sala do tesouro. Ligando a assistência elétrica de suas botas, Sumo correu rapidamente e correu para o quinto andar antes que os kobolds chegassem ao quarto andar. No entanto, no quinto andar, também havia kobolds descendo correndo. Havia muitos deles, cerca de 30 kobolds. Sumo se virou e a mulher vestida de preto atrás dele se assustou. Embora ela não pudesse se mover, ela viu muitos kobolds. Nesta conjuntura, sem poder se mover e apenas observando, um enorme sentimento de desespero inundou seu coração. Havia tantos kobolds que, mesmo que 2 pessoas lutassem juntas, eles não seriam capazes de matá-los em tão pouco tempo, muito menos de uma única pessoa. Eu vou morrer? O momento em que esse pensamento veio à sua mente, mas antes que ela pudesse continuar a pensar em suas últimas palavras, rajadas estrondosas de repente soaram em seus ouvidos. Segurando 2 armas, Sumo enfrentou o esquadrão kobold que avançou e não mostrou piedade. Ele atirou 8 vezes nos 6 magos kobold que estavam atrás. O poder da pistola K1 não era grande contra um escudo anti-explosão, mas contra kobolds sem equipamento de proteção, era simplesmente um pesadelo. Economizando 4 cartuchos de munição em cada uma das 2 armas de reserva, ele os enfiou nos bolsos da cintura. Agarrando a lança elétrica de ferro fino, Sumo manteve-se em silêncio e avançou diretamente. Os guerreiros kobold do lado oposto ainda estavam atordoados com a morte dos magos por Sumo. Então, assim que os 2 lados colidiram, eles foram derrotados facilmente. A lança elétrica era uma arma extremamente letal. Com apenas um golpe, os 6 lutadores na frente deles eram como folhas caídas, soprado a vários metros de distância por Sumo. Os guerreiros kobolds restantes não esperavam que criaturas semelhantes a eles pudessem explodir com tanta força e, por um tempo, recuaram com medo. Vou aproveitar sua fraqueza e te matar. Com a base da técnica da lança em seu corpo, Sumo descobriu que as batalhas em grupo eram completamente diferentes de antes. Comparado com seus golpes caóticos anteriores, esses movimentos precisos não apenas economizavam energia, mas também acertavam o lugar certo a cada golpe e causavam o maior dano possível. 20 kobolds foram todos mortos por Sumo em apenas 4 respirações. Mantendo todos os baús de tesouro que foram jogados em seu espaço de armazenamento e vendo que não havia nenhum obstáculo à frente, Sumo continuou a avançar. Embora Carola, que ainda estava atordoado e pendurado de costas, não pudesse mostrar uma expressão chocada, seu batimento cardíaco expressava seu choque interior. No chão atrás deles, as cabeças dos guerreiros kobold estavam decoradas com buracos em forma de crisântemo e havia até vários kobolds no chão que haviam sido cortados diretamente em 2 pelo enorme impacto de seus golpes. Claro, a maioria dos kobolds não morreu imediatamente. Só que suas espinhas foram quebradas e eles só podiam deitar no chão chorando. Vendo isso, seu terrível poder de combate a deixou entorpecida por dentro. O vento assobiando esvoaçou em seus ouvidos e, em comparação com a inquietação dos dias neste deserto, apesar de estar no meio da toca dos kobolds neste momento, uma sensação de paz inesperada e milagrosamente surgiu. Infelizmente,
Seus lábios dormentes não permitiam que ela falasse. Na visão dela, as escadas do quarto andar desapareceram rapidamente e o quinto andar apareceu. Droga, eu estava me perguntando por que o clã do leão recuou. Descobriu-se que o vento nordeste foi substituído pelo vento sudoeste. O fogo não pode mais alcançar o castelo Kobold. De pé na parede do castelo e olhando para a brigada de leões se afastando à distância, a expressão de Suma estava furiosa. Esse tipo de mudança na direção do vento era como o destino jogando um jogo com ele. Como pode mudar tão rapidamente em tão pouco tempo? Não posso. Não posso descer. Nós morremos. Deixe-me ir. Cale-se. Sumo interrompeu rudemente a voz de Carola. De pé na parede do castelo e sentindo o vento frio passando por seu rosto, o coração de Sumo disparou quando ele olhou para a floresta ardente à frente. Os rugidos de dentro do castelo estavam cada vez mais próximos. Embora não houvesse atraso na batalha, eles ainda os alcançaram. Afinal, dando passos pesados, Sumo continuou avançando com firmeza, passo a passo. Quando ele estava na torre dos kobolds, seus passos pararam. Aqui, a altura era de pelo menos a 30 metros acima do solo. Se ele caísse de uma altura de 30 metros, mesmo que tivesse um corpo fortalecido, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de sobreviver. A menos que a versão do jogo de hoje mude repentinamente para Assassin's Creed, e haja um fardo de grama de trigo embaixo, se ele pular daqui, seria o fim do jogo. Os flocos de neve remanescentes parecem enfurecer ainda mais na alta altitude, como uma faca, arranhando a máscara de Sumo e fazendo ruídos sussurrantes. Atrás deles, kobolds estavam correndo. Tendo visto a trágica situação de sua espécie de antes, os kobolds olharam para Sumo parado na torre de sentinela, mas não ousaram se aproximar por enquanto. Eles apenas latiam, esperando que a equipe maior chegasse e o cercasse. Sumo, deixe-me ir. Vamos fugir de ambos os lados e talvez possamos escapar. A corda de cânhamo no meu espaço de armazenamento. Me deixar ir. O efeito de 80.000 volts no corpo humano fortalecido gradualmente perdeu sua eficácia. Ouvindo a mulher de preto chamando seu nome, não havia nenhum choque evidente no rosto de Sumo. Em vez disso, ele se tornou mais pacífico. Quem disse que vamos morrer? Esses kobolds podem me manter aqui? Segurando duas armas e olhando para os kobolds à distância, Sumo não se apressou. Ele apenas disparou 2 tiros. O kobold líder foi morto instantaneamente e o sangue jorrou do grande buraco em seu crânio, assustando os outros kobolds e fazendo-os recuar mais uma vez. Ah! Com sua habilidade, você quer me pegar? De pé na plataforma alta, ele sentiu que a velocidade do vento havia aumentado e, quando o fogo ardente foi suficientemente apagado, Sumo sorriu e parou na beirada da torre. Você é louco? Vamos descer e lutar contra eles. Ainda há uma chance na vida. Pendurada nas costas de Sumo e olhando para o chão coberto de neve à distância, ela sentiu as altas temperaturas das chamas desaparecendo e entrou em pânico. Infelizmente, Sumo não respondeu a ela. Neste momento, havia apenas o som de cães latindo entre o céu e a terra. Mais e mais kobolds começaram a se reunir na parede do castelo. Ao mesmo tempo, o grande número de kobolds e a inação de Sumo fizeram com que alguns dos kobolds mais ousados se atrevessem a se aproximar lentamente. O processo de espera pela morte não era maravilhoso, principalmente quando ela ainda não conseguia se mover, amarrada nas costas de outra pessoa. Antes que ela pudesse continuar a falar, uma voz exalando uma confiança infinita ecoou em seus ouvidos. Como mencionei, nenhum de nós morrerá. Virando-se e olhando para os kobolds que estavam prestes a se apressar, Sumo tirou a máscara com um leve sorriso no rosto. Ele disparou as 2 balas restantes sem hesitar e atingiu os magos kobold que estavam prestes a alcançá-lo. No momento seguinte, à vista da mulher de preto, uma enorme tela amarela com uma moldura triangular apareceu nas mãos de Sumo. Enfrentando o campo de fogo distante e o solo mais de 30 metros abaixo, nos olhos horrorizados de todos os kobolds, Sumo sorriu livremente e saltou.
Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 151, uma saída. Ferramenta a lazer finalmente obtida. A rocha sobe com o vento levante, subindo a 90.000 milhas de altura. Segurando a asa delta rudimentar em suas mãos, Sumo constantemente ajustava o ângulo de seu aperto para garantir que ele pudesse obter a velocidade máxima de giro, em vez de correr direto para o fogo. Aos olhos de todos os kobolds atrás dele, Sumo voou para longe como se tivesse colocado asas. Latido. Casca, casca, casca. Depois que o primeiro kobold assumiu a liderança e latiu, todos os kobolds na parede imediatamente se juntaram. A asa delta sem motor era o mais próximo que um humano poderia chegar de imitar o voo de um pássaro, e também era um esporte que permitia às pessoas ter uma visão panorâmica da paisagem terrestre. Suba com o vento, dance com o vento. Neste momento, Sumo ficou extremamente agradecido por ter um excedente de pontos de sobrevivência que lhe permitiram criar essa coisa mágica. Assim como um avião de papel desceria gradualmente, uma asa delta sem motor faria o mesmo, a menos que pegasse uma corrente ascendente. Falando em correntes ascendentes, a mais comum é o ar quente. Com a ajuda da corrente de ar quente do campo de tiro, Sumo voou mais alto e mais rápido. Ele até ultrapassou a marca dos 100 metros, subindo constantemente e freneticamente. A asa delta não motorizada não exigia altos requisitos de condicionamento físico e resistência. O treinamento preliminar normal geralmente pode ser concluído em cerca de 7 dias. Após mais de 10 dias de prática, em boas condições, alguns alunos conseguiam voar com fluxo de ar dinâmico por alguns minutos. Esse tipo de exercício não era perigoso. Embora fosse apenas sob a liderança de um treinador, Sumo havia tentado algumas vezes. No entanto, nesta época, a forte capacidade de coordenação física trazida era autodidata. Acontece que a razão pela qual tantas pessoas praticam esportes radicais é experimentar esse tipo de emoção de quase morte. É realmente uma sensação maravilhosa. O fogo estava queimando e, ao controlar o centro de gravidade de sua pegada, Sumo processava seus pensamentos enquanto ajustava constantemente seu ângulo de deslizamento. Quanto à mulher de preto atrás dele, ela não fez um som neste momento. Ela havia desmaiado completamente com o choque. Esta mulher, ela não desmaiou ao receber o choque do bastão de choque, mas ao invés disso ela desmaiou quando voamos pelo ar. Quanto mais altos os kobolds atrás dele latiam, mais animado Sumo se sentia. Aos olhos de todos os kobolds, voando pelo ar, Sumo parecia ter ganhado um surpreendente poder mágico que eles desejavam. Só estou voando de asa delta no momento. Quando eu construir um avião no futuro, terei supremacia aérea, e pelo menos 90% dos meus inimigos só poderão olhar para mim. Depois de cruzar o campo de fogo, a corrente ascendente tornou-se muito mais fraca. Sumo tentou ajustar o mastro para levantar a cabeça do planador, aumentando o ângulo de ataque, e a velocidade diminuiu gradativamente. Claro, a velocidade da asa delta não poderia ser reduzida indefinidamente. Quando o ângulo de ataque aumentou em grande extensão e o aerofólio formou um ângulo agudo com fluxo de entrada, o ar não fluiria mais perfeitamente ao longo do aerofólio e então se separaria para formar um vórtice. Nesse momento, a sustentação cairia repentinamente, o coeficiente de arrasto aumentaria e o planador inevitavelmente pararia. Observando o chão se aproximando cada vez mais, Sumo cuidadosamente começou a inclinar lentamente seu centro de gravidade, contando com o fluxo de ar para controlar a velocidade. Depois que a velocidade caiu para um nível aceitável, Sumo de repente puxou o poste e mirou em um arbusto, e a asa delta bateu nele. Como a velocidade da asa delta não caiu o suficiente, esse método de pouso físico resultou na frente de toda a asa delta sendo diretamente embutida nos arbustos. O efeito da força foi mútuo tanto para a árvore quanto para o planador, e uma enorme força de impacto foi transmitida ao longo da estrutura do planador. Sumo, que estava segurando o mastro da asa delta, foi inevitavelmente o único a suportar o impacto. E ele reflexivamente soltou o mastro, deixando-o pendurado desajeitadamente na árvore.
Droga, com certeza, dói. Não é aconselhável simplesmente se exibir e parecer legal. Com o vento frio ainda soprando, Sumo tirou sua máscara e olhou para o chão abaixo com uma expressão de gratidão. Ele riu alto. Tirando uma garrafa de água de energia psíquica e bebendo, os efeitos do impacto em seu corpo diminuíram gradualmente e ele se sentiu muito melhor. Ao mesmo tempo, a mulher de preto atrás dele foi acordada. Isso dói. Eu estou morto. Sumo ouviu a voz perplexa atrás dele. Como agora eles estavam em um lugar seguro, a tensão de Sumo foi aliviada. Ele não se importou com a pergunta e disse enquanto sorria: sim, senhora, estamos mortos. Isso é um inferno. Eiban Oshang só veio perguntar seu nome, mas você deu um nome falso para que eles não nos queiram mais. Sabendo que Carol atrás dele estava assustada e irritada, Sumo riu alto. Podemos ser considerados como pessoas que compartilharam uma experiência de adversidade juntos. Você ainda não está planejando me dizer seu nome? Pendurado na árvore do pescoço torto, Sumo perguntou enquanto descansava e se ajustava. Com relação à identidade da mulher, Sumo adivinhou que havia uma grande probabilidade de ela ser alguém que ele nunca conheceu antes do abrigo oeste. Zong Kingsu. Sendo amarrada por Sumo, seu corpo ainda estava entorpecido pelo choque elétrico. Agora tendo sofrido o impacto do acidente também, a voz de Zong Kingsu estava tremendo, e ela não tinha mais a agilidade e astúcia de antes. Pequeno ladrão, você foi ousado o suficiente para tentar roubar as coisas do castelo sozinho. Você percebe que, sem mim, você estaria morto hoje? Obrigado. Obrigado. Como o perigo havia passado, Sumo não estava mais ansioso. As duas pessoas se penduraram na árvore e conversaram. Sumo não viu uma pessoa viva há muito tempo. Sentindo o corpo que emitia calor através da armadura atrás, o coração de Sumo ficou agitado. Você é do abrigo no oeste? Sim. A voz de Zong Kringsu gaguejou intermitentemente, pois os efeitos do choque elétrico ainda não haviam passado. Depois de pensar sobre isso, Sumo pegou uma garrafa de água de energia psíquica que ele não havia bebido do espaço de armazenamento. Ele estendeu a mão e colocou-a ao acaso na frente da boca dela. Você pode abrir a boca. Ouvindo as palavras de Sumo, Zong Kringsu finalmente reagiu e começou a beber goles da água de energia psíquica. Depois de beber cerca de 100 mililitros, a voz de Zong Kringsu não tremeu mais e recuperou uma aparência de normalidade. Deixe-me descer, eu vou te dar o que você quer. Finalmente ouvindo as palavras mágicas, a expressão de Sumo era alegre. Ele rapidamente agarrou o galho da árvore, apertou e os dois caíram no chão. Ele tirou o sabre de seu espaço de armazenamento e cortou a corda de cânhamo em seu corpo. Vendo Zong Kringsu sentado no chão em transe, Sumo não ficou ansioso e começou a inspecionar seus ferimentos. Água de energia psíquica só poderia curar certas feridas e não era muito eficaz no tratamento de lesões externas. Apesar da proteção da armadura, esse tipo de impacto abrupto causou dor por todo o corpo e nas costas de Sumo. No entanto, comparado a isso, olhando para a ferramenta de lazer na mão de Zong Kringsu, todas as aventuras desta noite de repente valeu a pena. Sumo pegou a ferramenta laser e ativou o sistema para verificar seu nome. Depois de confirmar que não havia problema, colocou-o no depósito, aliviado. Ao mesmo tempo, depois de examinar a asa delta gravemente danificada e empoleirada na árvore, Sumo subiu cuidadosamente e derrubou os componentes intactos. Ei, Zong. Zong Kingsu. Estou indo embora, você está por sua conta. Sumo ficou animado ao ver uma pessoa viva, mas pensando na cena em que Zong Kingsu massacrou os kobolds impiedosamente, ele ainda estremeceu. Não mexa comigo e eu não vou mexer com você. Em relação à pilha de comida no núcleo de Zong Kingsu, Sumo não tinha o menor desejo de matar outros para obter suprimentos. Espera. Posso gastar dinheiro? Não, vou contratar vocês com suprimentos. Você pode me mandar de volta. Zong Kringsu gritou rapidamente por trás. Ela ainda estava sentada no chão estupefata quando viu Sumo saindo sem hesitar.
Infelizmente, a figura de Sumo não parou de se mover nem por um momento, e ele simplesmente se afastou sem um traço de sentimento. Ei, não me deixe sozinho. Zong Kringsu gritou depois de tocar sua coxa inchada. Sua cintura ainda doía, embora o sangramento tivesse parado. Era uma pena que o ritmo de Sumo fosse extremamente rápido. Em um piscar de olhos, ele desapareceu de sua vista. Sob o céu noturno do deserto, o fogo distante ainda queimava. No entanto, essas faíscas esporádicas não trouxeram nenhum calor. Em vez disso, uma fumaça espessa foi soprada pelo vento leste, e ela engasgou até tossir de novo e de novo. Ela se sentou no chão e esperou até que a sensação de formigamento desaparecesse. Zong Kringsu começou a subir lentamente. Ela agarrou uma tira da vela da asa delta que caiu no chão e sentou-se nela. Não havia tocha nem suprimentos médicos. Zong Kringsu virou a comida e os suprimentos um por um, e então ela os jogou de lado com raiva. Comida, comida, por que você não morre de fome? Eu teria trazido alguns suprimentos médicos se soubesse. Olhando para as espigas de milho rolando por todo o chão, Zong Kringsu colocou máscara e respirou pesadamente. Ela relutantemente reembalou toda a comida pouco a pouco. Ela convocou o painel de jogo azul celeste e, depois de mexer nele por um tempo, desligou-o novamente. Apoiado na árvore, Zong Kringsu estava pensando silenciosamente, olhando na direção que Sumo havia deixado. Sumo parece ser muito forte, mais forte do que o que Shen Shen mencionou. Essas pessoas só podem se tornar amigos e não inimigos. Ele tem armas e é bom em combate corpo a corpo. Por que nunca ouvi falar dessa pessoa antes na Terra? É possível que realmente existam as chamadas famílias de artes marciais antigas? Segurando sua cabeça, Zong Kringsu pensou silenciosamente sobre o que ela tinha visto e ouvido. Quando ela foi amarrada atrás de Sumo, deu a ela a oportunidade de observar a batalha e, ao mesmo tempo, desenterrou mais detalhes. Na descrição de Shen Shen, aquele lobo lutou aleatoriamente e contou com a força bruta para vencer os kobolds. Quando ela pensou na técnica polida de Sumo hoje, era difícil imaginar que essas duas pessoas fossem a mesma pessoa. Existe um lobo por aqui? Uau, por que existem tantas pessoas incríveis? Lobo é melhor, ou Sumo é melhor, ou... Enquanto pensava, Zong Kringsu martelou o chão com raiva com uma pitada de vergonha em seu rosto. Ao mesmo tempo, sua ação reabriu suas feridas, resultando em outra rodada de dor. Era um dia muito frio e, depois de viver uma crise de vida ou morte com a outra parte, seu coração ainda batia acelerado. Zong Kringsu teve que fechar os olhos para descansar a mente e esperar por uma equipe de resgate. Infelizmente, antes que ela pudesse se recuperar e esperar que seus companheiros a resgatassem, ela foi repentinamente acordada pelo som repentino de uma buzina. Na terra, ver um farol alto piscando diante de seus olhos teria sido extremamente irritante, mas, no deserto, trouxe grande surpresa. 3 a 5 segundos depois, quando o carro parou, uma voz grossa saiu pela janela. Entre no carro, você me deve 2 vidas agora. Me Post-Apocaliptic Shelter capítulo 152. Vai embora, a torrente de aço começa. À noite, o tigre de terra dirigiu firmemente em seu caminho para o abrigo oeste. Comparado com as planícies que cercam o abrigo subterrâneo, o terreno tornou-se mais plano e fértil à medida que viajavam para o oeste. Havia ervas daninhas da altura do joelho. Mesmo sob a neve pesada, eles ainda conseguiram empurrar seus brotos para cima. Só posso trazê-lo até 5 quilômetros do abrigo, e então você terá que entrar em contato com alguém para resgatá-lo. Em um abrigo tão grande, os outros ainda ociosos, contando com uma garota para sair em busca de suprimentos. Focado em dirigir, Sumo viu Oreu feliz no colo de Zong Kringsu. Sumo contraiu a boca com desdém. Em relação ao abrigo no oeste, depois de conversar um pouco com Zong Kringsu, Sumo já descobriu algumas coisas. Se o que Zong Kringsu disse fosse verdade, então este abrigo tinha um grande valor de cooperação. Em primeiro lugar, as pessoas que construíram os direitos superiores do abrigo foram 4 guardas prisionais,
E eles não foram recrutados pela via pública, mas foram transferidos do exército. Todos eles vieram do exército e, assim que se encontraram no deserto, imediatamente desenvolveram parentesco e rapidamente formaram uma unidade inicial de combate. Contando com armas simples e técnicas plausíveis de arte marcial, após os 3 dias mais difíceis do período inicial, algumas pessoas gradualmente se juntaram a este pequeno local de encontro de 4 pessoas. 5, 8, depois 15. Chegando repentinamente a um ambiente desconhecido, a maioria dos seres humanos adotou a mentalidade de rebanho, especialmente quando a maioria dos abrigos do oeste eram chineses. O nível de coesão era ainda maior. A crueldade do terreno baldio fez com que mais e mais pessoas fugissem para cá, e eles rapidamente construíram um pequeno abrigo com mais de 70 pessoas. É claro que, graças à estrutura organizacional inicial e aos direitos de construção do abrigo, os 4 guardas prisionais ainda tinham voz e jurisdição suficientes no abrigo, apesar de não serem mais tão poderosos quanto a principal força de combate do abrigo. Formando uma equipe e caçando pelo abrigo, eles mantiveram o consumo e o gasto do abrigo em um nível aceitável. Mesmo antes do abrigo do povo leão ser invadido, contando com a caça de kobolds que estavam sozinhos, o abrigo coletou uma pequena reserva de recursos. Antes do desastre, as reservas e o consumo atingiram um equilíbrio delicado. No entanto, esse equilíbrio foi completamente quebrado depois que Shen Shen e seu grupo se juntaram, resultando na carga adicional e no consumo de mais de uma dúzia de pessoas. Apesar disso, era impossível não deixá-los participar. Este foi o chamado para mobilizar todos no abrigo para sair em busca de suprimentos para sobreviver ao inverno frio. Não, tio Song está estressado. Eu só queria ajudá-lo e não esperava causar problemas novamente. Como humanos que viveram sob a proteção de uma era pacífica e, mesmo depois de chegarem ao deserto, juntaram-se a um abrigo organizado, naturalmente, tais seres humanos não seriam como aqueles retratados em alguns filmes de zumbis, agindo como pessoas comuns pela manhã, mas se transformando em psicopatas assassinos quando o sol se põe. Pelo menos ao observar Zong Kingsu, Suma ainda podia sentir vestígios daquela era pacífica. Sua força não é ruim, mas você ainda está treinando. Você é das famílias de antigos guerreiros. No Pequeno Tigre de Terra, os dois falaram ao mesmo tempo, e depois riram em um instante. Não existem famílias de artes marciais antigas. Você leu muitos romances. Sou apenas uma pessoa comum que aprendeu um pouco do básico com o treinamento. Que coincidência, é o mesmo comigo. Zong Kingsu, um estudante de pós-graduação do 2º ano da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, relatando. Vendo a saudação fora do padrão de Zong Kingsu ao lado dele, Sumo forçosamente reprimiu um sorriso para não expor suas mentiras e contornou o assunto. Será que falta comida no seu abrigo? Sim. Mas com os suprimentos que trouxe hoje, todos não devem ter problemas para sobreviver neste inverno, pelo menos. A maior parte dos 2 metros quadrados de espaço de armazenamento estava cheia de alimentos, o que era substancial para um abrigo para 70 ou 80 pessoas. As pessoas que saíam para trabalhar podiam comer um pouco mais e as que ficavam nos quartos podiam comer um pouco menos. Todos poderiam ter uma refeição frugal e sobreviver por 3 dias não seria um problema. A propósito, você viu uma armadura de tartaruga na sala do tesouro. Seu tamanho deve ser de aproximadamente do tamanho do meu volante. Sumo tentou fazer um gesto aproximado. Vendo o sorriso no rosto de Zong Kingsu, o rosto de Sumo ficou sombrio. É o núcleo de um esconderijo. Está danificado e parece valioso à primeira vista. Preciso urgentemente dele e estou disposto a trocá-lo por comida com você. Ao ouvir essas palavras, Zong Kingsu balançou a cabeça e disse seriamente, eu não vi. Se estivesse lá, eu daria a você. Quando entrei, peguei a coisa mais externa e você entrou. Talvez esteja na sala de materiais, mas não há como voltarmos. Ao ouvir o que Zong Kingsu disse, Sumo pensou profundamente. Se ela não aceitasse,
Sumo poderia garantir que o núcleo do esconderijo de Maguo não estava lá no chão quando ele foi escaneado pela sala do tesouro. Para onde foi o núcleo? É possível que o núcleo do esconderijo de Maguo não tenha sido descartado. Como se ecoasse os pensamentos profundos de Sumo, o carro ficou em silêncio novamente. Exceto pelos zumbidos confortáveis de Oreo de vez em quando, e o som ofegante de ATG correndo pela neve, havia apenas silêncio entre o céu e a terra. Sumo dirigiu ao longo do trecho de 50 quilômetros de maneira extremamente suave. Quando ele alcançou o local estimado de desembarque, ele pisou no freio e ATG parou. Estamos quase lá. Eu não vou te enviar mais. Mande seu pessoal sair e buscá-lo. Nos veremos novamente se houver alguma sorte. Sumo educadamente fez um gesto educado com a mão e abriu a fechadura da porta do carro. Obrigado. Zong Qingsu naturalmente não era uma pessoa que não tinha noção de cortesia. Com um doce sorriso, ela tocou a cabeça de Oreo, abriu a porta lateral e saiu. Bom. Apesar da porta se fechou e Sumo pressionou a trava da porta. Observando a expressão relutante de Oreo na janela do carro, Sumo fingiu estar com raiva. Oh, seu cachorro estúpido. Você esqueceu seu pai no momento em que conheceu outra pessoa. Você já foi comprado por alguém tão rapidamente. Sumo fez 2 flashes duplos de farol para sinalizar adeus e laboriosamente guiou o veículo, pisou no acelerador e dirigiu o tigre de terra de volta. No entanto, depois de ouvir a voz de repreensão de Sumo, Oreo balançou a cabeça e, ao mesmo tempo, esticou a língua para lamber o cheiro restante no assento. Ei, você quer dizer que ela também tinha o cheiro de um artefato divino em seu corpo? Desta vez, Oreo assentiu, com os olhos cheios de desejo. Não, não, não. Da próxima vez que eu encontrar um, eu dou para você. Não é bom pegar o de outra pessoa. Afagando a cabeça de Oreo, ele observou o sol nascer no horizonte e a figura desaparecendo no espelho retrovisor. Sumo não tinha fardos psicológicos. Ele resgatou Zong Qingsu para a ferramenta laser. Quanto ao motivo de ele tê-la mandado de volta, era porque Sumo não suportava ver sua própria espécie morrer assim no gelo e na neve. No entanto, matar pessoas por mercadorias, por um artefato divino desconhecido, faria dele um inimigo do abrigo próximo. Sumo sabia disso. Espero que Zong Qingsu possa se tornar meu peão para expressar minha boa vontade, para que seja mais conveniente para mim quando se trata de transações cooperativas ou solicitação de mão de obra para ajudar a construir meu abrigo. De frente para o sol nascente do leste, a velocidade do Yachtger finalmente aumentou. No caminho, Sumo estacionou o Yachtger em terreno elevado. Sentou-se na frente do carro e admirou o sol da manhã enquanto comia o macarrão instantâneo que cozinhava antes de sair à noite. Com a comodidade do espaço de armazenamento, embora o macarrão instantâneo não estivesse quente, ele ainda estava quente. Vendo Oreo comendo alegremente ao lado dele no chão, Sumo também teve apetite. Ele engoliu em seco e terminou a tigela de macarrão, e bebeu toda a sopa. Mais um dia cheio de esperança. Sumo manteve a tigela de macarrão longe e colocou na frente do tigre de terra. Embora seu corpo estivesse todo dolorido, Sumo suportou assistir todo o nascer do sol. Por mais de meio mês, vivendo uma vida tão ocupada e realizadora, Sumo encontrou um caminho diferente. Significado para a vida. Para sobreviver a todos os desastres. Para conquistar esta terra e reconstruir uma pátria. Construir um abrigo para dezenas, não, centenas de pessoas. Construir um superabrigo para humanos. Depois de registrar todas as 3 declarações em seu diário, Sumo calmamente acrescentou outra: encontre uma namorada o mais rápido possível. Ei, quando minha força for suficientemente forte e eu estiver qualificado para recrutar membros, então irei expandir lateralmente e construir uma cidade subterrânea humana. No entanto, Sumo pegou a ferramenta de laser que não havia aquecido e apontou para o nascer do sol. Ele olhou para os múltiplos raios de sol espalhados pela ferramenta de laser. Sumo não conseguia mais reprimir a emoção em seu coração. A construção de armas e munições finalmente começou.
Levaria 3.380 pontos para consertar a pequena máquina de fabricação de armas térmicas a laser, o que era uma despesa enorme. Se dependesse apenas da poupança diária, levaria pelo menos 10 meses e meio. Isso por si só significava que Sumo teria que economizar cada centavo para isso. No entanto, olhando para o prompt que apareceu no painel do sistema, ficou claro que a ferramenta laser poderia reduzir os custos de reparo em cerca de 2.600 pontos de sobrevivência. Suma sentiu com satisfação. Ontem, seus pontos de sobrevivência foram restaurados para 2.304 pontos. Depois de deduzir os 750 pontos para o modelo de design atualizado, restavam 1.554 pontos. É uma pena que foram necessários 1.000 pontos para criar a asa delta e agora, neste momento, ele só tinha 554 pontos de sobrevivência restantes. 780 pontos foram necessários para reparar a máquina de fabricação de laser de armas térmicas, ele ainda faltava 200 pontos a mais. No entanto, dado uma lacuna tão pequena, assim que chegassem às 8 horas, seus novos pontos de sobrevivência seriam creditados em sua conta e, naquele momento, ele teria pontos suficientes para consertar a máquina. Oreo, pare de jogar. Vamos para casa. Sumo gritou para Oreo, que ainda estava brincando na neve ao longe. Voltando ao banco do motorista, o espírito de Sumo foi revigorado. A partir de hoje, ele não precisa mais usar lanças para lidar com monstros, nem usar espadas para lutar. A torrente de aço pertencente à humanidade finalmente começaria a liberar sua própria luz sangrenta no deserto. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.